Muito bem, minha gente. Hoje o nosso papo aqui é predestinação, né? Que é um assunto ao lado de eleição, é um dos mais densos das escrituras, da teologia, e a gente tem que pedir a Deus aqui muita sabedoria para tratá-lo, tratá-lo de forma adequada, tratá-lo de forma correta, né? Então eu quero pedir a Deus a direção para esse momento, junto com vocês. Vamos orar, pedir a Ele que nos oriente, nos direcione, para que nosso tempo aqui seja proveitoso, produtivo. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tempo de hoje, obrigado por mais um dia em que a tua graça e a tua misericórdia são renovadas. Falamos disso há alguns dias atrás. Como o Senhor, dia após dia, sustentando esse universo, sustentando a criação, esse planeta, esse mundo, a despeito de todos os problemas que ele tem, nos concede graça e misericórdia. Estica, ou na verdade, demonstra mais uma vez o teu cuidado com toda a criação do Senhor, proporcionando possibilidade de arrependimento, de reconciliação contigo. Nesse momento que vamos falar de um assunto tão denso, Pai, para o qual a gente não tem, a teologia não consegue encontrar um ponto, não consegue fechar essa tensão, né? Dar uma conclusão que nos pareça lógica, sem entender para um lado, sem entender para o outro, no que diz respeito à predestinação. Eu clamo ao Senhor que venha acalmar os nossos corações. Existe uma explicação para essa tensão entre a tua soberania e a nossa responsabilidade, que nós não conseguimos acessar. Conseguimos levantar muitas questões, responder algumas, e outras elas ficam em aberto, elas ficam, ok, está aqui. Mas o fato é que aquilo que é necessário entendermos, que aquilo que é necessário vivermos, que aquilo que é necessário para a nossa vida contigo já foi providenciado através da tua encarnação nesse mundo, do teu resgate, ó Pai, da procuração, da oferta de reconciliação através da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, que isso nos balize o tempo todo. Estamos falando de um Deus que entrou na realidade humana e viveu na realidade humana, morreu e ressuscitou na realidade humana para salvar a realidade humana. A gente não está falando de um Deus distante, que fica fazendo planos cheios de grandes densidades e não entra na nossa realidade, não participa do nosso drama e não nos resgata do nosso drama. Então, que isso balize nessa manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Muito bem. Quando a gente fala de predestinação, gente, nós precisamos começar a organizar o nosso pensamento em relação a algumas coisas que a gente já falou anteriormente. Tá? Precisamos, na verdade, recuperar algumas informações. E a primeira delas aqui, eu quero voltar para o nosso querido gráfico vantiliano, né, do Cornelius Van Til, e agora fazer uma pequena adaptação aqui. Quando a gente fala de predestinação, nós estamos dialogando com eventos da vida, eventos da realidade que são desdobramentos de decisões de Deus na eternidade, naquilo que nós chamamos de eternidade passada. Ou seja, antes que nada existisse, naquela instância onde só Deus é, o agora de Deus, tá? Antes que houvesse a criação, a gente está falando antes em relação ao nosso ponto de vista, né? Deus decidiu algumas coisas. Se a realidade aconteceu, e se tudo que aconteceu dentro da realidade aconteceu, isso foi contemplado pela mente de Deus. Ok? Então, nós estamos aqui fazendo exercícios teológicos, nós estamos aqui fazendo, a partir da revelação de Deus, de toda a Bíblia, nós podemos inferir que Deus teve que lidar com esses fatos antes de toda a criação. Muito bem, vamos lá. Isso que a gente está falando do que aconteceu na realidade ser um desdobramento, né, daquilo que Deus considerou na sua mente antes da criação, a teologia chama esse movimento, esse exercício de os decretos eternos de Deus. Aquilo que Deus decretou antes mesmo que tudo viesse a acontecer tal como nós conhecemos. Tá bom? Bom, quais são esses decretos? Né? Especialmente no que diz respeito à salvação, né? Mas quais são esses decretos aqui? Então, primeiro, deixa eu explicar esse gráfico. Se você lembra do outro gráfico que eu mostrei para você há um tempo atrás, esse aqui, tá? Você está vendo que tem uma diferença, tá?
Aqui a gente está falando da Deus e sua criação, a criação já executada, ela em movimento, sendo, depois da sua criação, sendo sustentada e aberta à intervenção de Deus. Ok? A gente já falou sobre isso. E agora eu fiz um gráfico um pouquinho diferente para tentar ilustrar um pouquinho a criação na mente de Deus. Algo aquilo como uma ideia, tá? Quase como se fosse um balãozinho, né? Lembra lá dos gibis, lá do Mickey, do Tio Patinhas, da Turma da Mônica, o balãozinho lá, né? Com uma ideia, né? Algo que ainda não foi verbalizado. Então, a ideia aqui é de um mundo ainda não criado, tá bom? E o Deus pensando sobre essa realidade que ele há de criar, a qual ele sustentará e na qual ele intervirá, tá bom? Essa é a ideia aqui. Então, quais são esses decretos, tá? Com os quais a gente vai ter que lidar? E é de onde vêm essas muitas tensões de posições teológicas que a gente vai conversar, sobre as quais a gente vai conversar hoje, tá bom? Quais são esses decretos? Primeiro, e aqui sem uma ordem específica, tá? A gente colocou aqui de uma forma só para a gente entender que esses decretos existem. O decreto de criar todos os homens, isso está na mente de Deus, né? Criar, quando a gente fala criar a matriz humana e contemplar todo o predicamento humano, toda a realidade de seres humanos que vai acontecer dentro dessa criação. O decreto de permitir a queda ou de permitir o mal, tá? Deus não decreta a queda, mas ele decreta a possibilidade da queda, isso ele decreta. Senão ele não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do jardim. Ah, então é Deus o grande autor do problema, né? Não, 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 não. A gente já falou sobre isso, inclusive, em antropologia. Deus ele permite a possibilidade, porque uma realidade livre e que tenha a possibilidade de ser confirmada em santidade na sua presença através de uma obediência e de credulidade nele, precisa passar por um teste. Senão não é livre de fato de verdade. A gente já usou esse exemplo, né? Vocês se lembram disso. O decreto de providenciar salvação para os homens, perceba, ainda que haja a possibilidade da queda, mas Deus não vai deixar o problema sem solução. Então, existe esse decreto eterno de dizer, não, eu vou interferir, eu vou resolver. Ah, mas então Deus já sabia que ia cair. Sim, ok, mas entenda, não é ele quem cria a queda. Tá? Ele cria a possibilidade de que haja essa desobediência. A possibilidade da escolha. Aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. E a gente vai dizer, pô, mas livre-arbítrio diz respeito ao quê? Ok, eu quero dizer para vocês, quero defender uma posição que o livre-arbítrio diz respeito a essa possibilidade de uma escolha completamente desconectada do pecado. A possibilidade de uma escolha de uma mente completamente ajuizada, ainda não afetada pelo pecado. Tá? Essa é a minha concepção de livre-arbítrio, ou seja, uma capacidade de escolher, de julgar perfeitamente o que está acontecendo. E apesar disso, a gente sabe o que aconteceu. Tá? A gente sabe quais são os desdobramentos disso aí. Tá? Quer dizer que o ser humano hoje não tem mais livre-arbítrio? Na minha concepção, que nós temos, o que nós chamamos de livre-arbítrio, chamamos erroneamente de livre-arbítrio, eu chamo de livre agência. Eu escolhi a roupa que eu vou usar hoje. Deus não foi lá e tirou do cabide para me colocar. Né? Escolhi o desodorante que eu ia passar hoje, eu escolhi o creme de barba que eu ia usar para fazer minha barba. Então, essas coisas, esses movimentos, escolhi o caminho para vir para cá. Né? Essas escolhas foram minhas, ainda que contempladas soberanamente dentro da administração, da organização, da soberania de Deus. Ok? A gente vai retomar isso aí ao longo dessa aula, fiquem tranquilos. Né? O decreto de aplicar a salvação aos homens, aquilo que a gente chama de eleição. E, por fim, o decreto de eleger alguns, ou melhor, o decreto de aplicar a salvação, de permitir a salvação, perdão, e o decreto de eleger, agora sim, alguns para a salvação e deixar outros entregues à justa condenação deles. Tá? Aqui basicamente essa a ideia desses decretos eternos de Deus. Antes que qualquer realidade imanente, né, qualquer realidade da criação de Deus viesse a existir, esses decretos eles estão lá, Deus está pensando sobre essas coisas. O problema é a ordem deles. E aí é que entra o grande debate. Nós temos posições diferentes porque as pessoas, os estudiosos da Bíblia,
eles tendem a organizar esses decretos numa determinada ordem lógica, né? Eles tentam ordenar de acordo com aquilo que eles consideram adequados, e você tem divergências nessa ordenação dos decretos de Deus. Esses decretos tiveram que acontecer, tá bom? Não tem como. A gente vive a realidade hoje com uma evidência de que esses decretos eles aconteceram na mente de Deus. Mas a ordem deles é o grande problema. A ordenação deles é um grande problema. Bom, antes de voltar para isso aqui, né, a ordem dos decretos de Deus e como cada um deles revela um determinado posicionamento, né, a gente precisa entender o seguinte, né, voltando para a questão da predestinação, que é o assunto em questão aqui, tá bom? Eleição e predestinação. Quando a gente fala de predestinação, a gente também fala de um quadro. Novamente, aquela ideia de nós precisamos cercar esse assunto com aquilo que a palavra diz e não fazermos um ataque ao assunto a partir daquilo que a Bíblia não diz. Senão a gente começa a divagar e não chega a lugar algum, tá bom? Então, o primeiro ponto é o seguinte, né? Eu coloquei os 4 logo de cara aqui dessa vez para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Primeiro ponto, os eventos da realidade são expressão dos planos de Deus, foi o que a gente viu agora há pouco nesse gráfico aqui. Ok? O que está pontilhado aqui, que ainda não é concreto, se tornará concreto porque são expressão dos planos de Deus. Os eventos, a realidade e os eventos da realidade são expressões do plano de Deus. O segundo ponto aqui, o propósito da nossa existência é a expressão da vontade de Deus. Ou seja, eu existo porque Deus quer. Eu não existo porque eu quero. Eu não passei a existir porque eu quis. Eu existo antes mesmo que eu passei a existir antes mesmo que eu tivesse consciência da minha existência. Você se lembra, qual é a lembrança mais antiga que você tem de você mesmo? Ela não remonta ao útero da sua mãe, ao momento da sua concepção. Isso é maravilhoso. É Salmo 139, Davi falando, né? O Senhor me viu a substância ainda informe no ventre da minha mãe. Essa ideia de que nós existimos, passamos a existir nesse mundo como expressão da vontade de Deus ainda no mundo incriado. O André já existia na mente de Deus antes da criação do mundo. A Marília já existia na mente de Deus antes da criação do mundo. A Martinha, a Lígia, a Kátia, o iPhone de áudio não, mas quem está atrás quem está no iPhone de áudio sim. Tá? Eu esqueço quem está no iPhone de áudio. Eu sempre vejo o iPhone de áudio aqui, não lembro quem é. Tá? A Sandrinha, a Cida, a Ana Lima, tá? A Regina, a Yarinha, o João, o Gilson, a Raquel, o E, que eu não lembro quem é. Tá? A Lucas e Aline, Rita, Márcio Prado, Sandro e Liliane, Denise, a Ivete, o Marcelo, a Dani Fonseca, enfim, todos nós. Gente, vocês não gostam de abrir a câmera mesmo de manhã, né? Estou vendo todo mundo com a câmera fechada aqui, só um ou outro aí. Que gente tímida, mas enfim. Mas o fato é que você já existia na mente de Deus, antes mesmo da criação existir. E dentro da realidade cronológica, do tempo Cronos, né? Aquilo que nós gostamos no tempo Cronos, né? Dentro da realidade tempo e espaço, tá? No tempo propício, Deus fez aí as suas intervenções e a gente aconteceu, tá bom? O andamento da nossa existência é a expressão da sua vontade. A forma como nós acontecemos nessa vida, né, não só o acontecimento da nossa existência, mas os acontecimentos em torno da nossa existência são expressões da vontade de Deus. Gosto de lembrar aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo santo, nação exclusiva da propriedade de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existem esses propósitos. Então, a nossa realidade, a nossa vida, ela está acontecendo debaixo de um governo. Deus não é pego de calças curtas com a nossa história. Ainda que tenhamos a questão, os nossos erros, tal, isso incomode muita gente. Né? Mas então, e quando a gente erra, e quando a gente peca, e não sei o que. Não. Até mesmo os nossos momentos ruins, os nossos maus capítulos de vida, estão, de alguma maneira, cumprindo o propósito que eles têm dentro do projeto soberano de Deus. Como? Não faço a menor ideia. Tá?
O projeto de Deus é que eu seja cada vez mais próximo dele, seja santo e evite fazer besteira. Mas até mesmo as besteiras que eu cometo são de alguma maneira soberana, é, é, contempladas pelo projeto soberano dele. Tá? E a predestinação, quando a gente fala de predestinação, e aqui é o grande ponto, esse último ponto é o principal, a gente está falando de que a predestinação ela foca e assegura a nossa semelhança com Cristo. Eu quero ler esse texto aqui para vocês, depois eu vou passar aqui o PDF para vocês, e aí vocês vão ler os outros textos, a gente precisa caminhar um pouquinho mais rápido hoje, tá? Mas eu quero ler Romanos, porque esse texto é essencial para a gente. E ele é muito mal compreendido às vezes, né? E muitas vezes usado de uma maneira muito, até eu diria, ruim na questão do aconselhamento bíblico, na questão de confortar as pessoas, né? Olha aqui, texto bem conhecido de todos nós, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas todas as coisas mesmo. Inclusive a instabilidade. Lembra da instabilidade da semana passada? Pois é. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então perceba o que tem a ver aqui com predestinação. Ele está falando, os eleitos são predestinados por Deus a serem parecidos com Jesus, a serem iguais ao Filho. É isso que fala a predestinação. É sobre isso que a predestinação versa, essencialmente. Ou seja, a partir do momento que você é alcançado pela graça de Deus mediante a fé em Jesus, você vai se tornar parecido com Ele. Você continuará sendo quem você é. Ninguém vai ser descaracterizado aqui. Ninguém vai ser despersonalizado. O que você vai ter é o seu caráter, a sua personalidade santificada e parecida com o irmão mais velho. Você vai ter em você as impressões digitais do irmão mais velho. O que diz respeito ao quê? A santidade, a perfeição. Então é esse o foco. É por isso que Paulo vai falar que a gente está sendo transformado de glória em glória, a imagem e semelhança do Filho. É por isso que Deus está tão envolvido nesse negócio de fazer a gente mais santo. É por isso que ele está tão envolvido nesse processo de muitas vezes nos despir das nossas falsas seguranças para que a gente confie mais nele. É por isso que Deus traz instabilidade para a gente, ou permite que a instabilidade nos alcance, muitas vezes, para que a gente não tente encontrar estabilidade em coisas passageiras. Esse é o projeto dele. Faz parte das suas vontades decretadas eternamente. Você é meu filho e você vai ser parecido com o meu filho mais velho. Não? Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim, olha a finalidade aqui, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então lembrem-se, a história diz respeito a Jesus. Ainda que a minha história diga respeito a mim, ela essencialmente diz respeito a ele. E aí olha que legal. E aos que predestinou também chamou. Aos que predestinou para serem parecidos com seu filho, né, a serem semelhantes a Jesus, né, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Ele está fazendo um caminho inverso aqui. Então, esses que são predestinados a serem semelhantes a Jesus foram chamados. Esses que foram chamados foram justificados. Tá? E esses foram justificados, foram glorificados. A ideia de uma vida focada em Deus para a honra e glória de Deus. Né? O foco não somos nós mesmos aqui. Esse texto é muito mal compreendido às vezes. As pessoas gostam de ler o versículo 28 sem ler os versículos 29 e também o 30. Tá? É um erro você usar esse texto isoladamente. Muitas vezes ele causa mais danos do que benefícios na vida de quem ouve. Tá bom? Então, só para a gente entender aqui esse ponto aqui. Então, repito aqui, né? Quando a gente fala de predestinação, os eventos da realidade são expressão dos planos de Deus. A realidade como um todo. O propósito da nossa existência é a expressão da vontade de Deus. Existirmos é a expressão da vontade de Deus. Ninguém está aqui por acidente. Você não é um acidente cósmico.
O naturalismo, o ateísmo vai alegar isso, que você nada mais é do que pó de estrela que deu certo depois de 13,7 bilhões de anos. Isso não faz de você nada muito mais útil para a realidade ou muito mais digno. A sua vida não tem uma dignidade intrínseca, porque você é um acidente. Né? E aí que eu gosto muito daquela provocaçãozinha do R.C. Sproul, né? Um teólogo que a gente vive mencionando aqui. Né? Ele fala assim, olha, é interessante, né? Ele falou, eu normalmente pergunto para as pessoas que não acreditam em Deus e que acham que a vida é fruto do acaso, né? Fala assim, olha, você acha que você veio do nada e que você vai para o nada. Então por que você vive como se fosse alguma coisa agora? Porque essa é a realidade. Se você acha que você veio do nada e vai embora para o nada, cara, viva como se você fosse nada hoje. É uma questão de coerência com a sua cosmovisão, com a sua forma de ver a vida. Mas, enfim. Terceiro ponto, o andamento da nossa existência é expressão da vontade de Deus, né? A nossa história. E a predestinação foca e assegura essa semelhança com Cristo, ou seja, você vai chegar lá. Por mais que haja tropeços no caminho e capítulos não tão bons. Tá bom? Poderia citar vários exemplos aqui, mas a gente precisa caminhar. Mas um exemplo que eu gosto muito de pensar é o exemplo de Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos, que foram disciplinados por Deus com a morte por conta de uma atitude ruim. É o início da igreja ali, eles tiveram uma postura, mentiram descaradamente para o Espírito Santo de Deus. A gente vai estudar mais esse texto com a Yarinha a partir de pneumatologia, que vai ser nosso próximo assunto. Nós estamos chamando de o Senhor de Éolo, vocês vão entender por que daqui a pouco. Né? Mas o fato é que a pergunta é, foram salvos? Eu acredito que foram. Não foram mortos porque não erraram. Claro que erraram e foram punidos com a morte ali por Deus, para que ficasse autenticado que aquilo que estava acontecendo ali era uma obra de Deus e não uma obra de homens. Tiveram uma atitude muito ruim, muito perniciosa para a comunidade ali, foram punidos com a morte, mas foram salvos. Paulo vai falar de alguma coisa semelhante lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele fala do sujeito imoral, né, que estava sendo acobertado pela igreja de Corinto. Situação muito complicada ali. E ele vai falar um tempo, olha, eu não estou com vocês, mas em espírito digo, olha, eu quero entregar esse sujeito para Satanás, para que o corpo seja destruído e a alma seja salva. Nossa, que pesado isso. Mas por conta de como aquela atitude que a igreja estava acobertando estava impactando negativamente o testemunho da igreja, que a pretexto de viver debaixo da graça de Deus deixava a coisa rolar solta. Tá bom? Então, só para a gente entender aqui um pouquinho essa dinâmica, né? A gente tem que olhar para o todo da palavra de Deus e compreender aí as coisas não de forma isoladamente. Tá? Mas lembre-se, uma regra hermenêutica, a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu tenho que olhar para conceitos e tenho que olhar o todo aí, tá bom? Muito bem, vou fazer uma citação aqui de um teólogo já falecido há muito tempo, Lewis Sperry Chafer, sobre essa questão dos decretos de Deus. Ele diz assim, abre aspas, de todos os decretos de Deus que atingem as coisas, 5 deles estão diretamente relacionados com o propósito de Deus na eleição. A gente está falando de eleição agora há pouco, e isso invade essa questão da predestinação aqui. Mas a gente vai entender que a predestinação é justamente essa condução dos eleitos para se tornarem parecidos, essa condução inexorável dos eleitos para serem tornados parecidos com Jesus. Né? O problema se apresenta à mente dos homens devotos e ponderados, com respeito, ele tem toda uma forma meio diferente de escrever, né? E com respeito à ordem que estes 5 decretos estão colocados na mente de Deus. A ordem, por ser lógica, antes que cronológica, é algo especulativo e, todavia, grandes coisas estão envolvidas. Então, perceba o que ele está falando aqui. Tá? Essa ordem dos decretos de Deus, ela não é cronológica. Primeiro, ela se dá fora do tempo. O que se especula é a lógica dela, a forma lógica como ela se apresenta. Qual a ordem lógica desses decretos? É aí que está o grande ponto. É aí que está o grande pulo do gato. Né? E vamos lembrar que nós não conseguimos invadir a mente de Deus a ponto de dizer a ordem é essa. A ordem lógica é essa. É A ou B. Nós não temos condições.
O que você tem são propostas de ordens, da lógica, da ordem lógica, da construção lógica dessas ordens, que dá justamente a base, a sustentação para o pensamento calvinista, para o pensamento arminiano e outras posições mais moderadas entre essas duas posições mais extremadas, tá bom? Que é o que a gente vai ver agora, que é o que você, né, entender. Então, a gente entendeu que predestinação tem a ver justamente com essa questão do ímpeto de Deus, de levar a nossa existência, a existência do homem eleito, a ser configurada à imagem e semelhança de Jesus. E agora a gente pensa um pouquinho nessa questão da ordem dos decretos, que é importante para a gente entender um pouquinho mais a eleição e um pouquinho mais da predestinação, mas agora de uma forma mais especulativa. Por isso que a gente começou com a Bíblia lá atrás, né? Se a gente começa com essa especulação aqui, a gente sai da segurança desse frame aqui, tá? Ok? Que agora a gente está trabalhando no interior desse frame aqui, mas de uma forma não afirmativa, tá? Ela é argumentativa, mas não afirmativa no sentido. É assim, tá bom? Você pode, quando muito, simpatizar com uma determinada construção lógica. Mas chegar e dizer é assim que é e fim de papo é muita pretensão, é arrogância, é vaidade. Tá bom? Muito bem. Então lembre-se, esses são os decretos. O decreto de criar todos os homens, de permitir a queda, de providenciar a salvação para os homens, de aplicar a salvação aos homens, de eleger alguns para a salvação e deixar outros entregues à justiça, à justa condenação deles. Lembrando que todos os homens, por serem descendentes de Adão, merecem a condenação. Ok? Deus não tinha a obrigação de salvar ninguém. Muito bem. Então vamos pensar aqui nessa construção. A primeira proposta lógica aqui que a gente vai analisar, tá bom? Primeira proposta lógica, são 4. A gente vai analisar a primeira agora, tá bom? Essa primeira ordem, essa forma de construir, né? A ordenação desses decretos eternos de Deus, tá? Então, como é que a gente chama essa primeira ordem, né? Na verdade, a gente está falando aqui de uma ordem defendida por aqueles que têm uma posição supralapsariana, ou seja, o que é lapsariano? Está escrito aí no seu slide, né? Essa ideia de algo tem a ver com a doutrina da queda do homem. O lapsarianismo tem a ver com a doutrina, ou seja, diz respeito ao momento da queda do homem, tá? E quando a gente fala de supralapsariano, é algo anterior à queda, né? Então diz respeito à eleição anterior à queda, tá? Então é isso que significa supralapsariano. E aqui a gente está trabalhando uma posição chamada high calvinismo, calvinismo mais alto, que alguns denominam aí de uma forma um pouquinho pejorativa de ultracalvinismo, hipercalvinismo. E os defensores dessa posição high calvinista não gostam muito desse ultracalvinismo, eles acham que é uma forma errada de ler a coisa. Mas enfim. Então qual é a ordem dos decretos? Qual seria a proposição lógica, a ordem lógica dos decretos de Deus na visão supralapsariana high calvinista, tá? Primeiro, Deus decreta a eleição. Decreta alguns para serem salvos e reprovar todos os outros. É um grupo que Deus fala, esses aqui eu vou salvar e esses aqui eu vou rejeitar. Tá? Então a gente entra naquilo, né, que muitos high calvinistas não gostam, né? Eles falam, não é por aí, eles tentam sair pela tangente aí, tá? Isso é um fato, né? Aquele pensamento, aquela defesa teológica da dupla predestinação. Eles não gostam, muitos defendem a dupla predestinação. Deus elege para a salvação e Deus elege para a condenação. Ok? Elege nominalmente. A gente falou um pouquinho sobre isso a semana passada, né? Nós falamos que nós não vemos base bíblica para a eleição pessoal, individual, Deus chegar e falar, pegar um elemento e falar, olha, você aqui, você agora está condenado. Tá? Eu escolhi você desde antes do mundo acontecer para ser condenado. Ok? Nós não temos fundamentação bíblica consistente para afirmar esse negócio. Tá? O contrário, sim, mas isso não. Tá? Então, nós temos essa dificuldade aqui. Mas dentro do high calvinismo, existe esse decreto da eleição.
focada principalmente nos salvos, e também existe essa ideia de reprovação dos não salvos. Segundo, decretar a criação dos homens eleitos e não eleitos. Ou seja, não é simplesmente decretar a eleição. Eles precisam agora ser criados. Eles serão criados. Né? Os homens, a humanidade vai acontecer. Tá? Então, vejam bem, não é uma cronologia, é uma ordem lógica. Primeiro, eu vou escolher quem é salvo. Depois eu vou criar a humanidade. Tá? Começa com a eleição. Terceiro, decretar a permissão da queda. Para que haja salvação, precisa haver queda. Decretar a providência da salvação para os eleitos. Ok, se eu vou permitir, se eu vou escolher alguns para salvação, vou escolher outros para perdição, vou criar esses que serão eleitos, né, e criar os que não serão eleitos, vou permitir que haja essa possibilidade da queda, eu preciso, então, criar os meios para que a queda não tenha efeitos permanentes sobre toda a realidade criada. Tá? E depois decretar a aplicação da salvação, ou seja, ela vai ter que ser imputada. Tá? Então, essa é a construção lógica daquilo que se chama High Calvinismo. Né? Essa seria a ordem dos decretos eternos de Deus. Tá bom? Muito bem, essa é uma posição. Há uma outra posição, chamada sublapsariana, tá? Que é aquilo que a gente chama de calvinismo de viés moderado, tá? É um calvinismo ainda, mas de viés um pouquinho mais moderado, tá? Que vai dizer que a ordem é um pouquinho diferente. Primeiro, Deus cria todos os homens. É o decreto de criar todos os homens. Deus imagina, eu vou criar todos os homens. Um desenvolvimento lógico do pensamento de Deus incluiria no segundo ponto essa decisão de permitir o mal. Ok, eu vou criar os homens como expressão da minha vontade, eu quero que essa realidade seja viva em harmonia comigo, que expresse a minha santidade, mas para que eles sejam verdadeiramente livres, eles têm que ter a opção eles precisam ter um teste que avalie a sua fidelidade. Eles precisam ser verdadeiramente livres. E ser verdadeiramente livre inclui a possibilidade de escolher a coisa errada. Tá? Então, esse decreto seria o segundo decreto, de permitir o mal, de permitir a queda. O terceiro decreto, decretar a eleição daqueles que crerão e deixar na justa condenação todos os que não creem. Na verdade, o que crerão aqui está errado. Tá? Decretar a eleição daqueles que creem, né? E deixar na justa condenação todos os que não creem. Tá? Vocês vão entender por que não é crerão e creem. Está errado aqui. Tá? Eles crerão. E eu não estou decidindo por que eles crerão. Eu estou decidindo não por que eles crerão. Eu estou decidindo que eles crerão. Essa é a ideia, mais ou menos. A minha visão é uma visão fora do tempo. Eles crerão. E é por isso que eles serão salvos. Né? Ou eles serão salvos e assim crerão, na verdade, desculpe. Faz diferença aqui, gente. Por incrível que pareça, faz diferença. Decretar a providência da salvação para os homens, aqui permanece igual. E decretar a aplicação da salvação àqueles que creem. Tá? Se você está ficando meio confuso, não se preocupe. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu quase pirei. Tá? E a ideia, eu não quero aqui que você se preocupe com a ordem lógica desses decretos. Eu quero que você entenda aqui a discussão, o porquê da discussão e até onde é sensato a gente brigar por ela. Tá bom? Eu tenho que apresentar a discussão para vocês, para a gente poder caminhar. Tá bom? Muito bem. A ordem dos decretos segundo os infralapsarianos. Né? E aqui a gente está falando de uma posição que é chamada uma posição de um padre católico chamado Amirot. Né? Ele propõe essa ordem aqui. Tá? Decretar a criação de todos os homens, decretar a permissão da queda, decretar a providência da salvação para os homens, decretar a eleição daqueles que crerão e deixar na justa condenação todos os que não creem, decretar a aplicação da salvação àqueles que creem. De passagem, eu quero dizer para vocês que essa é a posição com a qual eu mais me afino. Isso quer dizer que eu vou defender isso aqui até a morte? Não. Ela faz um pouquinho mais de sentido para mim.
tá? Ela me parece um pouco mais redonda. Tá? Vou brigar, não vou brigar com calvinista, vou brigar com arminiano, não vou brigar. Tá? De certa forma, então, eu sou um calvinista de viés moderado. Na verdade, eu sou um amiraldiano, como alguns gostam de dizer. Tá? Ou você é alguém, como eu já ouvi algumas vezes, você é aquele cara que não tem coragem suficiente para ser calvinista de verdade. Já ouvi isso. Né? E tudo bem, sem crise. Né? Você não é um tulipiano. Não, não sou um tulipiano. Você vai entender essa é a questão da tulipa aí daqui a pouco. Tá bom? Mas me parece fazer mais sentido. Defendo isso até a morte, como disse para vocês? Não, jamais defenderei. Mas ela me parece mais reflexo da mente de Deus, pelo aquilo que eu conheço das Escrituras. Tá bom? E aqui eu quero fazer aqui uma citação, outra citação do Schaeffer, né? Como Deus é absolutamente soberano e independente, lembre-se, Deus, ele é independente da sua criação. Ok? Todos os seus propósitos hão de ser determinados de dentro ou conforme o conselho de sua própria vontade. Onde é que se dá o conselho e a vontade de Deus? Aqui, nessa esfera azul aqui, que eu desenhei como uma esfera azul. É aqui, é fora do tempo. É fora da realidade criada. Ok? Não se pode presumir que eles sejam contingentes ou suspensos com base na ação de suas criaturas, nem com base em coisa externa a ele mesmo. Ou seja, quando a gente está falando de decisões de Deus, ele não está tomando decisões, as decisões que ele está tomando não são decisões com base a se acontecer isso, então acontece aquilo. Se acontecer aquilo, então eu vou ver o que eu vou fazer. Novamente, a gente está trabalhando com uma mente de dimensão desconhecida. Essa coisa de Deus decidir agora pode parecer meio preocupante para alguns, mas peraí, então quer dizer que tem coisa que não está decidida ainda? Não, não é isso. Isso diz respeito à grandiosidade, à forma tremenda como Deus interage com a sua criação, sem que a sua criação lhe forneça qualquer subsídio para que ele possa decidir posteriormente. Ou decidir sobre eventos que ocorrerão dentro da realidade posteriormente. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Porque, basicamente, quando a gente lida com essa questão de eleição e predestinação, parece que Deus está muito na dependência do que vai acontecer das nossas decisões. Se ele fizer isso, se ele fizer aquilo. Quando, na verdade, quando Deus aplica para a gente o ser, é o caso do ser lá de Israel. Se vocês forem fiéis e não sei o que, papapá, vocês colherão do fruto da terra, vocês, sabe, aquela história de permanência, posse e paz na terra. Né? Deus garante, olha, se vocês forem obedientes a mim, forem fiéis a mim, vocês provarão do melhor dessa terra. Caso contrário. Mas isso não tem a ver com falta de soberania. Tem a ver com a história sendo escrita e Deus contemplando, e Deus tendo contemplado, né? E quando ele contemplar, entenda, ele conhece a história de antemão, é a história que ele escreve, essa história é uma matriz complexa demais, mas existem possibilidades, sim, de ser dentro dessa matriz complexa que ele oferece. Deixa eu tentar ilustrar isso de uma forma um pouquinho mais simples aqui. E talvez, não, veja bem, nenhum exemplo em relação a esse assunto é muito fácil, muito simples demais. Tá? Aliás, consegue capturar toda a essência da coisa. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de fazer um cruzeiro marítimo. Alguém aqui já teve condições de fazer? Alguém já fez em algum momento da vida? A costa brasileira, 2, 3 dias, não importa. Né? Então você entra lá, chega naquele naviozão, né? Nossa, que legal, vai lá, pega a sua cabine, né? Daqui a pouco o navio zarpa. Certo? Ele tem um destino, não tem? Ele tem um destino. E não adianta, você pode fazer e acontecer, o navio ele vai cumprir exatamente aquele destino. Ele tem uma data de saída, ele vai passar pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C e vai chegar no ponto final. Normalmente é o mesmo lugar onde você embarcou, enfim. Mas pensando numa viagem transmarítima, né, como se fazia muito no comecinho do século passado, em que as pessoas viajavam muito de navio. Você sai do ponto A, ele tem uma rota e ele vai chegar no ponto B. É inexorável isso.
Não há como você mudar essa situação. Ah, mas eu não quero. Eu quero que o navio faça uma rota de... Não, ele vai chegar lá. Inclusive, você não tem nem acesso a determinadas dependências do navio que são reservadas à tripulação. A ponte de comando, você não chega lá, eu quero falar com o capitão. Não é assim que funciona. Agora, é interessante que, a despeito de toda essa restrição, você é livre para fazer o que você puder fazer lá no navio. Todas as atividades do navio estão liberadas para você. Tudo bem, na época do Titanic, se era a terceira classe, não podia ir para a primeira, né? Com exceção do personagem lá do Leonardo DiCaprio, lá que fura a fila. Mas, enfim. Mas pensando numa viagem normal, você tem acesso, né? Você pagou, você pode comer no restaurante, né? Você pode nadar na piscina, você pode usufruir de todos os ambientes aos quais você recebeu acesso a hora que você quiser. Então você tem uma série de liberdades ali dentro, mas o navio vai chegar no destino e vai chegar na data aprazada e você não vai mudar isso. Não cabe a você mudar isso. De certa forma, a nossa história, a nossa realidade, ela é um pouquinho assim. É por isso que o conceito de liberdade que a gente tem é um pouquinho complexo. Porque eu tenho liberdade para fazer o que eu quero? Sim e não. Nesse momento, a minha liberdade me diz que eu preciso ficar aqui dando uma aula para vocês. Eu escolhi fazer isso. Mas nessa hora que eu estou aqui com vocês conversando, eu não posso fazer outra coisa que não falar com você dando essa aula. Por mais que eu queira fazer outra coisa nesse momento, eu não tenho liberdade para fazer outra coisa nesse momento. A não ser que eu seja deselegante com você, desligue o computador e saia correndo. Ah, cansei, não vou dar mais aula. Percebe? Então, o conceito de liberdade ele é um pouco complexo. A gente tende a achar que é fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Não. Liberdade envolve restrição. Quando eu escolho algo, eu deixo de escolher uma série de outras coisas. Ok? Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque o conceito de liberdade, às vezes, ele é meio confuso aqui. Né? Então, quando a gente está falando de Deus, escolher e imprimir a sua vontade na realidade, e da realidade ser uma expressão, as decisões de Deus são tomadas sem qualquer espécie de o que será que vai acontecer lá dentro da realidade, depois que eu criá-la, e como é isso vai afetar a minha decisão. Por exemplo, já ouvi muita gente falando que a salvação proporcionada por Deus em Jesus é um plano B de Deus. O plano A era a humanidade confirmada em Adão, santificada. Adão obedeceu, funcionou bonitinho e tudo mais. Mas como Deus, como Adão desobedeceu, Deus teve que partir para o plano B. Ele já tinha o plano B engatado, mas é plano B. Deus nunca teve plano B. Sempre foi plano A. É isso que é mais precioso dentro dessa realidade. O filho sempre soube que encarnaria e morreria. Deus sempre pretendeu entrar na história e sofrer mais do que qualquer um por amor. Deus não é um ser frio, numa torre de marfim. Quando ele planejou tudo isso aqui, quando ele pensou nos seus decretos, ele sabia que o maior prejudicado seria ele mesmo. Ou o que foi a cruz? É essa perspectiva que a gente tem que ter para atacar isso aqui. Nós não estamos falando de um Deus caprichoso, nós estamos falando de um Deus amoroso. E que desde sempre sabia que teria que, para permitir que houvesse reconciliação consigo, morrer pelo objeto do seu amor, que tantas vezes o desprezou. Eu gosto muito dessa colocação do reverendo Ladislau Martins Gomes, um livro chamado Sal da Terra em Terra dos Brasis. Ele fala assim: não se engane o mundo que não haja Cristo morrido por causa da injustiça e que não haja nele morrido toda a injustiça. Ele está falando aqui da extensão da morte de Jesus. Ela é extensiva a todo homem. Mas olha o que ele fala na sequência. Todo erro, seja dos opressores, seja... Deixa eu
recomeçar a frase aqui, porque eu interrompi no meio do caminho aqui, vai ficar sem sentido. Não se engane o mundo que não haja o Cristo morrido por causa da injustiça e que não haja nele morrido toda a injustiça, todo o erro, seja dos opressores, seja dos oprimidos, seja do bom, seja do mal. Está todo mundo no mesmo balaio aí. Todo homem morre em Cristo. Uns para a salvação, outros para a condenação eterna. E aqui falo de realidade cósmica, do Deus que existe e permanece soberano sobre o mundo que criou e cuida de mantê-lo com vontade sábia, amorosa e com propósito. Essa colocação do reverendo Wadislau, para mim, é tremenda. Ela é isso aqui. Muito bem, deixa eu prosseguir aqui. Aqui uma visão, a quarta proposição do que seria a ordem lógica dos decretos de Deus, a posição arminiana, né, chamada arminiana. Então, primeiro ponto, decretar a criação de todos os homens, decretar a permissão da queda, decretar a providência da salvação para os homens, em geral, e decretar a eleição daqueles que viriam a crer segundo a presciência das suas virtudes, fé e obediência. Ou seja, Deus sabe, com base naquilo que Deus sabe, do que vai ser a vida daquela pessoa, com base naquilo que Deus sabe do que essa pessoa vai fazer, de como ela vai responder, Deus decide por ela. Então, na verdade, a decisão de Deus, ela está muito ancorada naquilo que aquela pessoa vai fazer dentro da história quando ela existir. Essa é uma visão, é a visão da eleição arminiana, né? E deixar na justa condenação todos os que não creem. Ou seja, Deus já sabe de antemão qual é o caminho de cada um. E com base de saber de antemão qual será o caminho de cada um é que ele decide. Mas perceba que Deus aí está dependente de eventos dentro da sua criação. Pode parecer a mesma coisa, não é. Não é. Deus está decidindo com base em alguma coisa que ele sabe que ainda vai acontecer. Tá? E por fim, decretar a aplicação da salvação àqueles que creem, apesar de Jesus ter morrido por todos. Tá? Muito bem, essas são as quatro principais propostas de encadeamento lógico dos decretos eternos de Deus. Agora, perceba, dá para a gente dizer que é uma e não é outra? É muito difícil, gente. É muito complicado. Porque nós não temos informações suficientes para dizer que é uma coisa ou é outra. Eu posso, como eu disse para vocês, até ter um pouquinho mais de apreço por uma. Mas isso não significa que eu tenho o direito de bater no meu irmão porque ele não acredita da mesma forma que eu para ele. Tá? Deixa eu colocar aqui, né? Mais um ponto para vocês. A presciência que Deus possui deve ser distinta da mera presciência ou conhecimento de eventos futuros. Aqui a gente está falando de presciência, tá? Só para a gente entender qual é o ponto aqui que é um pouquinho complexo. A presciência pode depender da vontade das criaturas para a sua execução imediata ou a espera dela. Mas a presciência de Deus, o que diz respeito à presciência de Deus, tá? É aquilo que ele próprio propõe acontecer. E não é aquilo que ele sabe que vai acontecer. Ele que propõe. Deste modo, então, a ordem total dos eventos, desde os mínimos detalhes até os maiores, é operada sob o decreto determinante de Deus, de forma que acontecem de acordo com o seu propósito soberano. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: é diferente de Deus decidir com base naquilo que ele sabe que vai acontecer, tá? Das decisões que Deus toma, porque ele simplesmente, gosto de usar a palavra determinou, mas porque aquilo é a expressão da sua vontade. A palavra determinar é complicada, ela pode ser muito mal compreendida, embora ela não seja de toda errada na utilização aqui. Tá? Ok, isso para vocês entenderem as tensões que acontecem, então, entre o calvinismo e o arminianismo. Né? Vem dessa discussão dessas ordens de decretos aqui. O que Deus teria, qual teria sido a ordem lógica que Deus usou? Novamente, a especulação, trabalho especulativo. Os decretos existem, repito, os decretos eles são reais, mas a sua ordem a gente só pode especular. E à medida que a gente especula, a gente não pode simplesmente fechar a questão em uma direção ou outra, por mais que tenhamos preferências. Né?
Então, só para você entender aqui quais são os pontos básicos dessa construção teológica, como um desdobramento dessa construção, dessa ordenação dos decretos eternos de Deus aqui. Quando a gente fala de salvação, tá? O calvinismo ele vai falar de os cinco pilares, né, da eleição de Deus, né? Do movimento de Deus para salvar o homem, né? Então, as suas 5 doutrinas, por assim dizer, né? A depravação total, que na verdade está amparado nas Escrituras, mas que é lido de uma forma um pouquinho mais enviesado aqui e ali, em função desse ordenamento lógico dos decretos, da preferência por um ou outro ordenamento lógico dos decretos eternos de Deus. Tá? Depravação total, eleição incondicional, ou seja, não é condicionada ao que o homem será, tem a ver com a vontade eterna de Deus. Né? Expiação limitada, ou seja, Jesus morreu apenas pelos salvos, pelos eleitos, somente pelos eleitos. Aqui é o meu ponto de discordância, né? Tenho uma dificuldade com isso. Tá? Graça irresistível, ou seja, as pessoas não resistirão à graça de Deus, é pela graça que elas são atraídas a Jesus e não pelas suas próprias vontades. Tá? E se elas já estão nesse movimento de buscar a Deus, é porque a graça de Deus já está indo atrás delas. Né? E a perseverança de todos os santos, ou seja, os santos perseverarão, eles não cairão da graça, eles não abdicarão da sua posição, eles permanecerão firmes até o fim. Né? Cada uma dessas doutrinas ela é muito cheia de detalhes, muito cheia de informações. Né? Eu vou aqui só falar das diferenças para vocês ficarem, para vocês se situarem. Tá? E eu sei que muitas perguntas devem estar brotando aí na sua mente, mas eu preciso aqui, peço licença a você só para mostrar aqui as diferenças e a gente pode conversar com mais atenção depois particularmente. Tá bom? Então, no que diz respeito à depravação total, né? Que é o primeiro ponto aqui. Tá? O que o calvinismo vai pregar? Né? O calvinismo diz que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás e por isso é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade livremente para salvar-se, dependendo, portanto, da obra de Deus que deve vivificar o homem antes que este possa crer em Cristo. Então, quando a gente está falando de livre-arbítrio dentro o conceito de livre-arbítrio, ele vai aparecer justamente em oposição ao conceito de depravação total dentro da posição arminiana. É diferente desse livre-arbítrio que as pessoas falam hoje em dia. Usa-se o termo, mas de uma forma deslocada do seu sentido original. O que o livre-arbítrio defende, a posição arminiana defende? O arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da obra de sua fé. E aqui o problema todo, e eu quero colocar aqui, eu tenho uma dificuldade com essa posição especificamente do arminianismo, que quando a gente fala de livre-arbítrio, ele está falando de uma mente absolutamente desconectada, ou uma mente que não foi influenciada, que não foi afetada pelo pecado. Tomás de Aquino defendia essa posição. É por isso que ele construiu toda a sua Suma Teológica, em grande parte, baseado numa teologia natural, de que o homem que se propõe a analisar a realidade, ele chega até Deus naturalmente. Eu creio que não. Eu creio que não. Eu tendo a achar que não. Eu defendo uma posição, e aqui você não precisa concordar comigo, mas eu creio que todos os aspectos da nossa existência foram corrompidos pelo pecado, inclusive a nossa mente, a nossa capacidade de julgar o que é correto e o que não é. Aquilo que a gente chama de efeitos noéticos do pecado. Nous, mente. Ou seja, a nossa mente foi afetada. Então o André ele já não tem mais capacidade de julgar com 100% de clareza, 100% de precisão o que é certo e o que é errado. Até porque os afetos do coração, eles estão brigando o tempo todo. A minha mente... É por isso que Paulo vai falar que eu preciso, lá em Romanos 12, ele vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que... Nossa, fugiu o texto agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação de mente. Por que eu preciso de renovação de mente se minha mente não foi afetada pelos efeitos noéticos do pecado? Então, quando a gente fala de um conceito de livre-arbítrio, a gente está falando de um arbítrio livre de pecado, uma capacidade de julgamento completamente isenta de erros. E quem teve isso dentro da realidade humana? Adão e Eva. Eles tiveram aquilo que a gente chama livre-arbítrio de fato. Veja bem, essa é uma posição do André. Você não precisa concordar comigo. Tá? O que nós temos é livre agência. Nós podemos decidir. Mas no que diz respeito à fé, é um movimento monérgico, é um movimento de Deus na nossa direção. Mas então quer dizer que se eu não decidir e eu for salvo, eu vou ser salvo do mesmo jeito? Não. Se você for eleito, esse movimento ele vai ser correspondido. Sim, você vai estender a mão. Mas então está determinado. Não, não é disso que a gente está falando. Tem a ver com essa responsabilidade humana e a soberania divina. O que a gente fala de livre-arbítrio, essa decisão pessoal, não é livre-arbítrio, é uma rendição. Se você quiser, então a gente pode trabalhar com a ideia de rendição? Sim, rendição. Quem assistiu o filme ou quem leu a história do Lee Strobel, né, Em Defesa de Cristo, vai perceber que chega um momento que depois, tá bom, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu fui atrás, chegou uma hora que ele falou, não dá mais para refutar. Eu me rendo. Né? Mas nesse processo a graça de Deus já estava alcançando. Se você não leu o livro, assista o filme, acho que tem deve ter para alugar num desses streamings da vida aí, tá? Em Defesa de Cristo. Excelente filme, excelente história, tá bom? Eu vou talvez invadir um pouquinho o nosso horário aqui, gente. Deixa eu correr aqui para a gente caminhar um pouquinho mais, né? Eleição condicional e eleição incondicional. Aqui, eu acho que está errado, está trocado aqui. Tá? Está trocado. Eleição incondicional. Peraí, deixa eu ver aqui. O Arminianismo diz que a eleição é condicional. Está certo, é isso mesmo. Ou seja, acredite-se que Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu, sabendo que aceitariam a salvação, de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Então é condicionado nesse sentido. Deus sabe de antemão. Condição é uma pré-condição para que Deus eleja, por assim dizer. Tá bom? Desculpa, eu estava trocando aqui as bolas. Eleição incondicional. O calvinismo sustenta que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito, no plano de Deus, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas resulta da livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Tá? Então, veja bem, são posições extremadas aí nesse espectro em relação à visão que se tem da ordem dos decretos de Deus. Tá? Agora sim, expiação ilimitada de um lado, e aqui eu concordo com os meus irmãos arminianos. Tá? Eu caminho nesse lado aqui. Tá? O arminianismo diz que a eleição é condicional, ou seja, acredita-se que o arminianismo diz que Cristo morreu para te salvar, não um em particular, porém somente aqueles que exercem sua vontade livre e aceitam o oferecimento da vida eterna. Daí, a morte de Cristo foi um fracasso parcial, uma vez que os que têm volição negativa, isto é, os que não querem aceitar, irão para o inferno. Tá? Quando eu digo que eu creio, eu concordo com eles, né? Eu creio que Jesus morreu por todos. Né? A oferta é para toda a humanidade. A gente leu isso na aula passada, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Tá? Deus não é incoerente, apesar de a gente não conseguir entender por que uma coisa caminha em uma direção e outra aparentemente em outra, e parece que elas não tangenciam, isso não significa que Deus deseja mandar todo mundo para o inferno. E escolheu uma turma que vai para o inferno inexoravelmente. Tá? A ideia não é essa aqui. Tá? A posição do calvinista sobre expiação. O calvinismo diz que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, que lhe foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Há uma certa sustentação bíblica para isso. Tá? Mas daí a dizer que Cristo morreu só por essas,
É um pouco complexo, tá? Sua morte, portanto, foi 100% bem-sucedida, porque todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus quando forem lançados no inferno. O que o calvinista diz é o seguinte: como é que a morte de Deus, a morte de Jesus, a obra de Jesus na cruz pode ser bem-sucedida se tem um monte de gente que vai para o inferno? Ué, é aquilo que o Vadislau falou aqui, ó. E esse cara aqui é um calvinista, tá? Ele apanha muito dos calvinistas, né? Todo homem morre em Cristo, uns para salvação e outros para condenação eterna. É por isso que a expiação é ilimitada. Não faz sentido Jesus ter morrido só pelos que são salvos. Ele também morreu por aqueles que o rejeitam. É justamente por isso que eles são merecedores da ira eterna. Vamos aqui. Acabando já. Graça irresistível, ou seja, é possível resistir à graça de Deus na visão arminiana. Tá? O arminianismo afirma que, ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama toda a humanidade e deseja salvar todos os homens, ainda assim, como a vontade de Deus está amarrada à vontade do homem, o Espírito de Deus pode ser resistido pelo homem, se o homem assim o quiser, desde que só o homem pode determinar se quer ou não ser salvo. É evidente que Deus, pelo menos, permite ao homem obstruir a sua santa vontade. Assim, Deus se mostra impotente em face à vontade do homem, de modo que a criatura pode ser como Deus, exatamente como Satanás prometeu a Eva no Jardim do Éden. É uma visão um pouco enviesada, eu sei, mas acaba sendo uma verdade. Tá? Aí alguém pode falar, mas a palavra de Deus diz para a gente não resistir ao Espírito Santo. Sim, você que já o tem. É possível resistir ao Espírito. É possível entristecer o Espírito. É possível a gente não vou usar o exemplo que a Yara vai usar na aula dela, que senão eu vou matar a surpresa. Mas é possível a gente ficar endurecido, ficar obstinado. Mas nós que já temos o Espírito, a relação é outra. Tá? Graça irresistível no calvinismo, ou o conceito de graça irresistível. Né? O calvinismo entende que a graça de Deus não pode ser obstruída, visto que sua graça é irresistível. Os calvinistas não querem significar com isso que Deus esmaga a vontade obstinada do homem como um gigantesco rolo compressor. Na verdade, eu gosto daquela ideia do C.S. Lewis de que Deus nos seduz. A gente é seduzido. A gente é conquistado. Essa é a ideia aqui, tá? A graça irresistível não está baseada na onipotência de Deus, ainda que poderia ser assim, se Deus o quisesse, mas está baseada mais no dom da vida, conhecido como regeneração. Desde que todos os espíritos mortos, alienados de Deus, aquilo que a gente chama de gente que não tem... Tem gente que fala, o sujeito ele não tem espírito porque ele não é salvo. Não. Ele está com aquilo que a gente chama de um espírito mortificado, alienado de Deus, né? Desde que todos os espíritos mortos são levados a Satanás, o Deus dos mortos, por assim dizer, e todos os espíritos vivos, regenerados, são guiados irresistivelmente para Deus, o Deus dos vivos, nosso Senhor simplesmente dá a seus escolhidos o espírito de vida. Deixa eu pegar e colocar o texto aqui um pouquinho mais para cima, tem mais coisa aqui para ler aqui embaixo. Tá? Deixa eu ver aqui. No momento que Deus age nos eleitos, a polaridade espiritual deles é mudada. Antes estavam mortos, em delitos e pecados e orientados para Satanás. Agora são vivificados em Cristo e orientados para Deus. Essa é a ideia aqui, tá bom? Então essa ideia de sedução, de conquista, né? Até porque o C.S. Lewis ele fala muito claramente isso e fala muito de maneira muito própria no livro Cristianismo Puro e Simples, que se Deus se apresentasse a qualquer ser humano em toda a sua glória, ele não seria resistido. Se você, na verdade, ele fala isso mais adequadamente na carta número 8 do Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quando o famigerado morcegão, ensinando o cupim, né, que é um diabo trainee, diz assim, olha, você tem que entender o seguinte, a gente tem uma coisa a nosso favor aqui na luta contra o inimigo é Deus. Ele não pode se revelar em todo o seu esplendor, porque isso esmagaria a vontade do ser humano. Ele não quer esmagar, ele quer conquistar, ele quer seduzir. Por quê? Tem a ver com essa questão da sua soberania aliada à responsabilidade humana. O Lewis acho que pegou bem essa ideia aí. Pegou muito bem essa ideia. E por fim, perda de salvação, que é um aspecto talvez mais complicado, né?
Estou falando do arminianismo aqui, tá, gente? Não estou falando necessariamente de Jacobus Armênios, que é de quem essas ideias, a quem essas ideias são todas atribuídas. A gente está falando, na verdade, de um desdobramento do pensamento de Armínio, que é muito bom, diga-se de passagem, e aquilo que você tem é uma derivação. Assim como o pensamento calvinista, ele não necessariamente remonta ele não foi criado por João Calvino, mas pelos seus seguidores, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, porque a gente atribui a Armínio e a Calvino o arminianismo e o calvinismo. Não é isso, tá? Jacobus Arminius e João Calvino são pessoas que não concordaram em tudo, mas escreveram teologias, foram teólogos profundos e densos e pessoas muito, muito crentes, muito crentes, mas o pensamento posterior foi sistematizado pelos seus seguidores. É por isso que a gente tem que ir com um pouquinho de calma aí. Se você ler as Institutas da Religião Cristã, você vai ver que ela não está defendendo com toda a ênfase muitas coisas que o calvinismo, especialmente esse calvinismo mais high calvinista, né, ele defende, tá? É uma coisa um pouco mais, digamos, sistematizada, assim como o arminianismo também. O arminianismo conclui, muito logicamente, que o homem, sendo salvo por um ato de sua própria vontade, livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Cristo, rejeitando. Alguns arminianos acrescentariam que o homem pode perder subsequentemente sua salvação, cometendo algum pecado, uma vez que a teologia arminiana é uma teologia de obras entre aspas, tá? Aqui a gente está trabalhando os lados mais extremados, tá, gente? Tá bom? Pelo menos no sentido e na extensão em que o homem precisa exercer sua própria vontade para ser salvo. É nesse sentido aqui, dessa sua religiosidade. A sua santidade contribui com a sua salvação, tá? Com a confirmação da sua salvação. Um pouquinho essa ideia. Esta possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamada de queda, ou perda da graça, pelos seguidores de Armínios. Ainda se depois de ter sido salva a pessoa pode perder-se, ela pode tornar-se livre... ainda se depois de ter sido salva a pessoa pode perder-se, ela pode tornar-se livremente, ela pode retornar livremente a Cristo outra vez e arrependendo-se, dos seus pecados, pode ser salva de novo. Tudo depende de sua contínua, deixa eu mostrar aqui, volição positiva até a morte, tá bom? Então essa ideia de que dependendo do pecado, dependendo das obras ou da falta de obras, dependendo do tipo de disposição, é possível cair da graça. E aí será utilizado muito sistematicamente o texto de Hebreus capítulo 6 para falar sobre essa possibilidade da perda da graça, tá? Da perda da salvação. Aqueles que caíram da graça e tal. E isso é um estudo que a gente pode fazer, já pregamos sobre Hebreus o ano passado, né? A gente passou por esse texto, mas eu creio que o autor de Hebreus não está falando sobre uma possibilidade real de perda de salvação. Ele está levantando uma hipótese. Ele está falando, o desdobramento lógico de um caminho que vocês estão escolhendo é isso aqui. Mas olha onde esse negócio vai dar. É completamente sem sentido. Tá? Basicamente, essa ideia, eu creio que está sendo defendida ali em Hebreus. Né? Um desdobramento lógico que, dentro de um pensamento ilógico, dentro de uma atitude lógica. Ele fala, é um beco sem saída. Vocês estão caminhando um beco sem saída aqui. Não faz o menor sentido isso. Tá bom? E no caso aqui, a perseverança dos santos, a ideia de que os santos serão levados... serão guardados na sua posição em Cristo até o final. Né? O calvinismo sustenta muito simplesmente que a salvação, desde que é obra realizada inteiramente pelo Senhor, e que o homem nada tem a fazer antes, absolutamente, para ser salvo, é óbvio que o permanecer salvo é também obra de Deus, a parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que ele começou. Aqui eu vou discordar um pouquinho. Porque quando a gente fala de perseverança, a gente está falando de um processo natural de santificação. E aqui, o problema, esse é o meu ponto, a minha dificuldade com essa doutrina da perseverança dos santos. Porque ela fala que tanto a posição em Cristo, como a santificação e a chegada final, são atitudes, são disposições monérgicas, ou seja, é uma relação monérgica. É Deus atuando em nós o tempo todo e acabou. E a gente não entra com nada nessa história. Eu discordo no que diz respeito à santificação.
eu colaboro com a minha santificação, é sinérgico. Eu posso me tornar mais ou menos útil para Deus. Isso não quer dizer que eu vou perder a salvação, mas significa que eu vou perder algumas oportunidades. Eu posso perder algumas oportunidades se eu bobear. Essa ideia de que sou salvo e naturalmente serei santificado não é bem assim. Serei santificado no final, glorificado, na verdade. Mas o processo de santificação, que é resultado de uma vida obediente e disposta a caminhar com Jesus, é responsabilidade minha também. Ele me dá tudo o que eu preciso. A salvação tem esses três aspectos, né? A posição inicial, ou seja, somos salvos por Jesus, isso é monérgico, isso é decisão de Deus, isso é graça de Deus. O nosso caminhar com Cristo, isso é sinérgico, diz respeito sim à prática de boas obras, não para que eu seja salvo, mas como expressão da minha gratidão a Deus pela minha salvação. E afinal, a nossa salvação final, que é quando Cristo vier nos resgatar, transformar os nossos corpos, glorificar a nossa vida, né? Isso é monérgico, depende somente dele, está garantido, só ele pode fazer. A posição é monérgica, a salvação, a glorificação é monérgica, a santificação é sinérgica, né? E aqui, então, eu tenho que discordar um pouquinho dos meus amigos calvinistas, embora eu não creia que a salvação se perca. Ela não é, nenhum ato meu pode me fazer perder a salvação. Eu posso perder a utilidade para o reino, mas não a salvação. Deixa eu terminar essa aula contando uma história muito bonita e uma história verdadeira. Dizem que John Wesley, metodistas, os irmãos Wesley, você sabe, né, eram metodistas e seguiam uma linha teológica arminiana, né? Mas homens muito piedosos. Quem não conhece a história dos Wesley, né? Quem vem do metodismo sabe desses caras. Eram homens tremendamente piedosos, pregadores maravilhosos, homens de uma vida com Deus sensacional. E eles eram muito amigos de um outro grande pregador, que não é tão conhecido assim, mas também foi um homem muito usado por Deus, chamado George Whitefield, que era calvinista, né? Calvinistão, né? 5 pontos, tal, aquela coisa, tulipiano, né? O cara da tulipa, né? Dizem que certa vez alguém chegou para o Whitefield e perguntou o seguinte, né? Aquela pergunta sarcástica, né? Falou assim: Reverendo Whitefield, o senhor acha que o senhor vai encontrar John Wesley no céu algum dia? Porque John Wesley é um arminiano, ele pode pecar, ele pode perder a salvação, ele pode cair da graça, né? É aquela pergunta bem embaçada, bem nojenta mesmo, né? Dizem que o Whitefield virou e disse assim: olha, eu creio que o John Wesley estará tão próximo do trono da graça de Deus que eu terei dificuldades em vê-lo. É esse tipo de disposição que nós precisamos ter. A gente gastou um tempão aqui falando de coisas que, sinceramente, eu nem sei se você precisa se preocupar em elaborar sobre elas. Mas, como foi perguntado, né, muita coisa foi perguntada, e sei que andei rapidinho demais aqui, precisaria explicar muito mais sobre esses assuntos, mas eu quero dizer para vocês que essas tensões existentes entre calvinistas e arminianos, os meios termos e tudo mais, elas são assuntos muito periféricos. E me entristece ver a forma como muita gente tem brigado e colocado no centro da discussão atual essas diferenças. Essa semana eu recebi a ligação de uma pessoa muito querida, muito amiga, me perguntando como é que é a CB Moema. Como é que é a tua igreja, André? Eu falei, expliquei, minha igreja é assim. Sabe? Eu falei, cara, por quê? Eu estou pensando em sair da minha. E eu falei, mas por que você está querendo sair da sua? E basicamente ele falou, André, eu não aguento mais brigas teológicas dentro da igreja. Eu não aguento mais ver a nossa liderança achando que nós somos o único remanescente do tipo de teologia que se defende lá. E eu vejo o tempo todo, e a nossa liderança entendeu que agora ela deve atacar um determinado segmento evangélico, que considera a linha teológica daquele segmento errado, porque ela quer cooptar os crentes daquela denominação. Queridos, eu vou falar bem a verdade, eu estou cansado de polaridade dentro da igreja. Tudo que eu falei para vocês aqui são informações que vocês precisam saber.
Mas se nós não focarmos naquilo que nos une e não olharmos para esse Deus gracioso que fez o movimento de nos salvar e decidiu encarnar antes mesmo que tudo isso acontecesse, toda essa realidade que ele criou acontecesse, se nós não nos reunirmos no entorno da pessoa de Jesus e nos maravilharmos com ele, e nos maravilharmos com o que ele faz, nos reunindo, pessoas tão diferentes, de histórias diferentes, no mesmo grupo. Não nos maravilharmos e permitirmos que isso promova em nós uma unidade santa, bonita, para ficarmos nos atacando, nos mordendo uns aos outros por conta de posições teológicas, nós estamos em maus lençóis, estaremos em maus lençóis, e não cumpriremos o nosso chamamento. Seremos cabeções teológicos, como se diz lá no seminário, cheios de empáfia, cheios de orgulho, cheios de posicionamentos, cheios de pressupostos, mas nem um pouco instrumentos de Deus para alcançar os perdidos. Mas a gente precisa discutir isso aqui internamente. A gente precisa saber o que significa essas coisas. Saber pelo menos que a discussão existe. Novamente, eu não quero que você entenda tudo isso aqui. Essa aula hoje, de todas as aulas que eu dei, talvez tenha sido a aula mais chata. Tá? Mas eu precisava explicar por que essa discussão existe. Tá?